convidamos o nosso primeiro palestrante deste tema, o senhor José Márcio Rosa, da Embrastec. Para quem ficou me assistindo aqui, isso não é uma pipoqueira, não é uma chopeira. Que eu trouxe para a gente fazer um ensaio. Eu vou falar sobre proteção contra descargas atmosféricas, e aqui é um assunto que eu vou fazer um pequeno ensaio de como um DPS funciona. Bom, meu nome é José Márcio, eu sou diretor da Embrastec. A Embrastec é uma empresa 100% nacional, foi fundada em 1991. Nós temos mais de 1.000 modelos de DPS fabricados. Pode passar de novo. E lá na nossa planta nós temos um laboratório que a gente consegue fazer ensaios de até 100.000 amperes. Como não dá para todos, né, ir até lá ao nosso laboratório, eu trouxe um que a gente brinca que é um mini lab. É um mini gerador de impulso. Então aqui a gente vai fazer um ensaio para a gente entender o DPS em funcionamento. Pode passar? Proteger contra raios é importante? Vamos dar uma estudada aqui. Esse mapa demonstra as quantidades de descargas atmosféricas que acontecem. Aqui nós temos um exemplo, ó, na Alemanha, que é bem verdinho aqui, né, cor verde, e o Brasil, que é basicamente mais nesse tom alaranjado. E temos aqui um local onde é mais alaranjado. Esse local... ficou melhor. Então, o local, quanto mais escuro, mais descargas atmosféricas. Isso é de 2021. A gente tem tido uma alteração disso em função do efeito estufa. E se a gente analisar, o Brasil, por ser um maior país tropical, nós temos a maior incidência de descargas atmosféricas. São, em média, 78 milhões de descargas por ano. Bom, o efeito estufa, ali dá para a gente perceber o degelo, né? Isso aumenta a temperatura, com isso aumenta também as descargas atmosféricas. Pode passar. A expectativa é que até o final da década a gente atinja 100 milhões de descargas por ano. E aqui tem uma informação bem interessante. Na Alemanha, dados de 2014, 42% das descargas atmosféricas, dos danos no sistema fotovoltaico, era por descargas atmosféricas. Na Alemanha, que, vocês lembram lá no mapa, era bem verdinho. Né? Pode passar, por favor. Aqui, ó. Ou seja, 42% dos danos nos sistemas fotovoltaicos era por descargas atmosféricas, que tem uma incidência muito menor do que o nosso Brasil. Então é muito importante a gente pensar em proteção contra descargas atmosféricas. E ainda tem um dado interessante. O hemisfério norte, uma descarga atmosférica, um raio típico, é 18.000 amperes. Um raio típico no hemisfério sul é 40. Então, na Alemanha, que é o nosso exemplo, além do raio ser menos potente, vamos dizer assim, acontecer com menos intensidade, né, menos quantidade, ainda assim, lá 42% dos danos era por descargas atmosféricas. Pode mudar. Bom, então acho que não dá mais para a gente duvidar que precisa proteger contra descargas atmosféricas. E existem normas para isso? Sim, pode mudar. A 5419 trata de PDA, que é a proteção contra descargas atmosféricas. Ela foi dividida em 4 capítulos. Pode mudar, por favor? O primeiro capítulo é princípios gerais, o segundo, gerenciamento de risco, ou seja, quando eu preciso utilizar a proteção. O terceiro é a estrutura, praticamente o SPDA mesmo, né, que é Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. E o que nos interessa aqui, que é as MPS, Medidas de Proteção contra Surtos, que pode ser roteamento dos cabos, equipotencialização e DPS, que é o que nos interessa aqui. Pode mudar. Mas quando a gente fala em proteção, né, instalação de DPS, como que a gente especifica? As pessoas têm muitas dúvidas de como proteger e qual DPS utilizar. Eu trouxe os 4 parâmetros mais importantes. O primeiro, a classe do DPS. O segundo, a capacidade de exposição a surtos.
A terceira, a tensão de corte, ou seja, a partir de quando esse DPS vai atuar. E a principal, que é o nível de proteção, ou seja, o que ele deixa passar. Pode mudar. Os DPS são divididos em 3 classes. Classe 1 e classe 2, basicamente, rede elétrica. Tanto faz corrente alternada ou corrente contínua. E o classe 3 é aquela proteção mais refinada, que pode ser rede elétrica também, mas as outras redes, dados, telefonia, CFTV, ou seja, todos os outros pontos de entradas de descargas atmosféricas na minha edificação. E ela fica onde? Onde ela fica instalada? Próximo ao equipamento ou dentro do equipamento? Integrado ao equipamento. Pode mudar? O que é DPS classe 1? É aquele indicado para descargas diretas. O que é descargas diretas? O que a norma chama de fonte de dano S1 e S3. S1, descarga direta na edificação, e S3, descarga direta nas tubulações ou cabeamento que alimenta essa edificação. Ou seja, se a descarga atinge diretamente, ela tem uma intensidade muito maior. Então, esse DPS precisa ser mais potente. E aí tem um mínimo, que é 12,5 kA de corrente de impulso, ou 60 kA de corrente máxima. O que é corrente de impulso? É a duração desse surto. Ele é a onda 10-350, ele atinge o máximo da corrente, imagina lá 12,5 kA, ele atinge aqui em 10 microsegundos e vai atingir metade disso, 50%, lá em 350 microsegundos. Isso, para a exposição numa corrente tão alta, é muito duradouro. Então, esse DPS precisa ter uma capacidade maior. Pode mudar. O DPS classe 2, já aquele para descargas indiretas, ou seja, fonte de dano S2 e S4. S2 próximo da edificação e S4 próximo das tubulações ou cabeamentos que alimentam essa edificação. Portanto, a capacidade desse DPS pode ser mais moderada. É o DPS classe 2, que no mínimo tem que suportar 5 kA de corrente nominal, porém ele tem mais uma aplicação, que é proteger contra surtos oriundos de manobras das concessionárias e chaveamentos, ou seja, todos aqueles picos que acontecem o tempo todo, né? Liga motor, desliga motor, tudo isso está gerando uma sujeira, está gerando um surto. O DPS classe 2 também protege contra isso. Pode mudar. Então, o DPS classe 2 ele tem que suportar no mínimo 5 kA na onda 8x20, que é essa menorzinha. Eu deixei a outra aqui para a gente ver a diferença. Ó. Porém, ele vai suportar só 5 kA, ou seja, 5 kA aqui em 8 microsegundos e cai em 50% aqui em 20 microsegundos. Ou seja, essa energia é muito menor do que essa outra. Né? Porém, ele tem que suportar 15 aplicações, ou seja, 15 ocorrências, 15 raios de 5 kA. Pode mudar. E aí vem o DPS classe 3, protegendo as outras redes. Ou tanto a rede elétrica, rede de dados, CFTV, voz, automação, RF. Então, ele é próximo ou integrado ao equipamento. Aqui tem um detalhe importante. Se eu tiver um inversor que ele tenha o DPS incorporado, esse DPS é um DPS classe 3. Por quê? Ele pode até ter capacidade de DPS classe 2, até classe 1, mas a aplicação dele é de DPS classe 3. Então, isso jamais me dá o direito, pensando no sistema todo, de não proteger com os DPS classe 1 e classe 2 quando forem necessários. Pode mudar. Tensão de corte, ou seja, a partir de quando esse DPS vai atuar? No mínimo 10% acima da tensão nominal. Por exemplo, 220 volts mais 10% 242, o DPS normalmente utilizado 275. Imagina 900 volts, corrente contínua, mais 10% 990, 1000 volts. Ou seja, 10% acima da tensão de trabalho. Qualquer valor acima disso eu posso usar. É no mínimo 10%, pode mudar. Aí nós temos, acho que pulou um, né? Ah, não, tá certo. Isso. Aí o nível de proteção. O que é o nível de proteção? É o que ele vai deixar passar. Então o DPS recebe o surto, ele atua, mas passa alguma coisa. Essa alguma coisa a norma me diz o máximo que pode ser. Para a rede trifásica 220, 1.500 volts. Rede trifásica 380 aqui, 2.500 volts. Pode passar? E para, pensando no inversor, um inversor que trabalha com 1.000 volts, a suportabilidade dele é 6 kV,
Então tem que ser menor que isso. No caso dos DPS em Brastec, 4 kV. Esse é o parâmetro mais importante. Na verdade, todos aqueles outros é para eu conseguir essa tensão que tem que ser coordenada com o equipamento. Pode passar? Aqui tem um exemplo disso. Ó. Aconteceu o surto, o DPS jogou para o aterramento, que é o nível de proteção dele, passou-se esse nível de proteção, que tem que ser menor do que a suportabilidade de impulso do equipamento. Parece complicado, mas é simples assim. Essa é a coordenação. Então, quando eu tenho um inversor com DPS incorporado, para que é isso? Para ele ter essa UW aqui de 6 kV. Então, é muito importante, mas ela não suprime a utilização dos outros DPS. Pode mudar? Pode mudar de novo. Aqui, para vocês terem uma ideia, quanto tempo nós temos? Ninguém está acompanhando? Bom, eu vou correr aqui. Tá, já. A zona de proteção. A norma, essa figura é da 5419, né? Eu tenho a zona 0A, que não tem proteção nenhuma ainda, nenhuma blindagem. A zona 0B já houve uma atenuação pelo SPDA. Onde vai o DPS classe 1? Na transição da zona 0B para a zona 1. Ou seja, eu saí da zona 1, da zona 0B para a zona 1, eu tenho que colocar um DPS classe 1. O DPS classe 2 na transição da zona 1 para a zona 2. E o DPS classe 3 na transição da zona 2 para a zona 3. Ou seja, próximo ao equipamento ou integrado ao equipamento. Isso é um conceito que dá essa blindagem em todo o sistema, né? Isso vale para rede de alimentação, rede de dados e sistema fotovoltaico. Pode mudar? Pode mudar? Isso. Pode mudar de novo. Resumindo, normalmente eu utilizo o DPS classe 1 no QGBT, ou seja, no quadro principal. Se eu tiver mais de 10 metros de distância desse quadro geral, quadros de distribuição, eu coloco o DPS classe 2 e o DPS classe 3 próximo ao equipamento. Os condutores para DPS classe 1, no mínimo 16 milímetros, para DPS classe 2, no mínimo 6 milímetros. Pode mudar. A mesma coisa para o sistema fotovoltaico. Então, eu tenho um inversor, eu protejo o lado corrente contínua e protejo o lado corrente alternada. Se eu tiver mais de 10 metros entre os módulos e o inversor, também seria necessário proteger próximo aos módulos, se eu quiser protegê-los. Pode mudar? Nós temos normas tanto para a fabricação de DPS, as 50.53911, a 61.64331, agora temos a ABNT e a C61643, e tem a ABNT 16690 também sobre instalação. Então é muito importante a gente seguir normas, para a gente ter a segurança, ainda mais num país campeão em descargas atmosféricas. Pode mudar? DPS para corrente contínua, ele tem uma construção diferente de DPS de corrente alternada, porque ele tem que ter uma câmara de extinção de arco, em função do final de vida útil dele, corrente contínua precisa de um tratamento melhor. Então, jamais utilizar DPS de AC em corrente contínua. E eu já vi muita gente utilizar, é um perigo, não pode. Pode mudar? Nós temos, além de DPS, né, a Embrastec fabrica DPS desde 1991, o DPS para corrente contínua fotovoltaica nós lançamos em 2016, e depois lançamos uma linha de string box bem completa, tem todas as configurações que vocês imaginarem, nós temos combiner box também, e temos também ela para o lado da corrente alternada. Então é um quadro pronto, é como se fosse um QDCA já prontinho. Isso facilita a vida quem quiser utilizar. Nosso site tem todas essas informações. Eu estou ali com o nosso stand, também tem alguns modelos lá, se vocês quiserem ver. E a nossa linha é bastante completa e vamos para a segunda fase, que é o ensaio. Bom, vou trazer ela um pouco para cá. Isso aqui é um pouco pesado. Isso saiu lá de Ribeirão Preto. Nós temos aí um caminhão que faz entrega. Geralmente eu tenho levado ela para todos os lugares de van. Mas nós fornecemos para o Grupo Equatorial um DPS chamado para-raio de baixa tensão, e coincidentemente hoje tinha uma entrega na Equatorial, então deu certo para já trazer o nosso mini lab. O que eu vou fazer? Espero que não quebrou a chave, deu uma entortada.
Bom, primeiramente eu vou fazer um ensaio nessa lâmpada com a proteção. A lâmpada está ok. Estamos com o DPS instalado. Então agora vamos desaterrar e vamos carregar. Nós vamos carregar aqui com 1.600 volts. Pois eu vou descarregar esses 1.600 volts na lâmpada, porém com a proteção do DPS. Pode acontecer da lâmpada queimar, porque como aqui fora do laboratório a gente não tem um aterramento, tem que aterrar na própria carcaça, às vezes a tensão residual fica um pouco mais alta. Mas normalmente ela não queima. Mas, de todo efeito, quando a gente faz sem a proteção, a diferença é bem maior. Aqui eu consigo até 6.000 volts, mas fora também do laboratório, 1.600 é uma tensão mais segura aí. É em torno de 3,5 kA. Porém, a onda aqui, por também estar fora do laboratório, ela oscila um pouco, ela é muito mais longa até. 1.500 volts. Está lá, 1.600 volts. Vamos ver. Deu uma piscada, sem muito barulho. Aterramos e vamos ver. A lâmpada não queimou. Agora nós vamos repetir, porém, sem o DPS. Tirei o DPS. Vamos desaterrar. Vamos carregar novamente com 1.600 volts. Eu tenho levado isso para todos os lugares que eu vou, nos fóruns. Eu acho isso muito importante porque DPS é uma coisa que a gente não consegue ver, né, funcionando. Então, trazer isso é bacana para entender, para ver. Lá no laboratório é muito mais interessante. Se vocês puderem ir a Ribeirão Preto, será um prazer recebê-los, fica um pouco longe daqui, mas fica no interior de São Paulo. A gente está lá à disposição, é só marcar. Agora que a pandemia deu uma tranquilizada, a gente tem recebido o pessoal. Lá é bem mais, né, interessante, que a gente consegue fazer pulsos lá de 100 kA, aqui está mais ou menos 3,5, para vocês terem uma ideia da diferença. 1.500 volts, aí 1.600 volts. Agora, normalmente, a lâmpada queima, hein? Vamos ver. Acho que queimou, hein? Vamos ver. Queimou. Definitivamente queimou. Bom, é isso, pessoal. A ideia foi trazer uma explicação técnica sobre como instalar DPS e uma demonstração de como ele funciona. Obrigado. Eu queria agradecer a Solar pelo convite, o FRG, e obrigado a todos.